Live. Hoje temos um tema interessante para conversar, que é a relação da doença autoimune com o protocolo de longevidade. Então, entre aí, vamos se arrumar na nossa sala. Então, um tema bem interessante para a gente bater um papo, e muito comum, é muito recorrente esse tema, né? As doenças autoimunes frente ao protocolo de longevidade, como o protocolo pode ajudar esses pacientes e como a gente recebe esses pacientes dentro do consultório. Quais são as principais queixas que a gente mais encontra, tá? A gente vai ser bem interessante, porque eu trouxe esse tema hoje à tona, porque cada conversa que a gente tem aqui, cada assunto, cada dia que passa, a gente vem trazendo conteúdos diários, conteúdo do que acontece no meu dia a dia, né? Conteúdo do que eu recebo no meu consultório. E aí a gente vai trazendo como aquele bate-papo e, como sempre, trago assuntos polêmicos e talvez para vocês que não tem um paciente que tem doenças autoimunes, mas um dia já ouviram falar em doenças autoimunes intestinais principalmente, tá? Mas e atrapalha muito o processo, atrapalha muito a saúde. Então, animais que têm essas patologias, a gente vai conversar um pouco do que eu entendi sobre patologias autoimunes em cães e gatos, como eles disparam, onde é feito o disparo das doenças, por que dispara. Eu vou passar para vocês aqui, agora na íntegra, a relação dessas patologias com alimentos errados, com hábitos não só nutricionais, mas hábitos de vida errado. Todas as doenças autoimunes, ela tem uma mesma, vamos pensar aqui em fisiopatogenia, certo? Toda doença autoimune, ela tem uma mesma origem, todas. Independente se você atinge ou desperta um tipo de célula ou um tipo de tecido, né? Você tem tecidos imunológicos, você tem tecidos entéricos, tecidos epidérmicos, né? Tecido ósseo. Você tem vários tecidos no corpo, certo? Independente qual foi o tecido ou a célula atingida, ou, como é que eu posso dizer, cutucada, né? Qual foi a célula que foi agredida, você tem um caminho único para todas as doenças autoimunes. Quando comecei a estudar o câncer em animais, que é um assunto que eu vou trazer para vocês aqui ainda, eu comecei a estudar o câncer. Poxa, por que câncer? Né? Veio junto com o câncer a origem, né, a etiologia da doença autoimune. As duas têm um caminho muito parecido. As duas patologias têm um caminho muito parecido. Então, quando você imagina uma célula sendo desrespeitada por muitas vezes e por muita frequência, a gente chama de uma frequência exacerbada de desrespeito orgânico, toda célula ela nasce com um mecanismo de funcionamento, base, a gente chama de basal, certo? Então toda célula nasce pré-determinada com um funcionamento gênico, né, para a vida toda, basal. Então tem lá a temperatura, o funcionamento, a velocidade de funcionamento e tal. E já vem pré-determinado no gene, no núcleo da célula, lá no DNA. Se você tem um paciente que está desrespeitado, por exemplo, um paciente que não faz exercício físico, um paciente que não toma sol, um paciente que come muito açúcar, muito carboidrato, um paciente que não tem hormônios, o que acontece com essas células? O funcionamento delas, você acha que ele é correto, ele é constante ou ele é inconstante? Ele é desorganizado? Exatamente isso. Esse funcionamento orgânico, ele é desorganizado. Funcionamento desorganizado significa você ter uma célula que está sobrevivendo a um ambiente inóspito, a um ambiente muito quente, a um ambiente muito inflamado. Entende? Então é isso que eu comecei a entender lá atrás na bioquímica e na fisiologia de tecidos, né? Falando em engenharia de tecido, falando em fisiologia, em funcionamento bioquímico. Você vai entender que cada célula nasce predeterminada para funcionar
para o resto da vida, de forma basal. É um funcionamento basal que pode ter alguns picos ou pode ter algumas baixas, certo? Beleza, isso é aceitável. Picos de funcionamento é aceitável, certo? Imagine que essa linha ela é retilínea, constante. Mas se você tiver um ambiente muito quente, muito inflamado, o que acontece com essas células? Elas ficam incomodadas, certo? Então, como elas não têm pernas, elas não saem do lugar. Então, se você tem um tecido que está vivendo num ambiente muito inflamado, por excesso de açúcares, por excesso de estresse metabólico, por ausência de movimento, né? Por baixa vitamina D, baixos hormônios, animais castrados precoces, essas células não têm tanta defesa. A plasticidade ela é reduzida, porque ela não tem suporte, ela não tem um básico da vida, certo? Que é hormônio, que é um alimento que menos inflama de forma correta, e o movimento que faz acontecer. O movimento, depois a gente vai conversar também sobre ele, ele traz muitos benefícios, não só de lubrificação, de nutrição, poxa, é benefício de neurotransmissão, é benefício de produção, de limpeza orgânica, é benefício de um sono melhor, de uma memória melhor, chama de neurogênese, uma melhor neuroplasticidade. Então, você imaginar que o movimento produz também energia para o corpo, é o que a gente mais vê hoje, atletas que não necessitam comer sempre, não necessitam comer muito. Atleta tem muita energia e come correto. Aquele atleta que come correto, você vê que ele não tem fome. O sedentário tem muita fome. Depois a gente conversa sobre esse assunto, mas são vários assuntos, a gente vai trazendo só uns pontos aqui, outro ali, para fazer sentido para vocês, tá? Contextualizar vocês. Mas esse caminho da origem, da etiologia do câncer ou da doença autoimune, que é o nosso assunto de hoje, é a doença autoimune, ela tem a mesma origem. Então, se você tem um funcionamento mecânico, a gente chama de funcionamento metabólico basal, esse funcionamento metabólico basal ele tem que ser constante. Olhando para o gráfico, ele tem que ser constante. Se ele estiver muito alto, high, por exemplo, e por muito tempo ele levanta high e mantém high, isso é um processo muito ruim para o corpo. É muito ruim para o corpo esse tipo de movimento. Tá? O ideal nem é estar baixo, esse metabolismo basal, certo? Não é para estar nem baixo, nem muito alto, é para estar constante. Se você come muito açúcar, muito carboidrato, o que acontece? Inflama. Se você tem muito estresse, você vai inflamar o corpo também. Se você... Aí tem várias vias metabólicas para justificar isso para vocês, mas eu estou só justificando isso de forma talvez mais clara, mais objetiva. Não fazer exercício físico, você fica com o corpo em acidose metabólica. Se você comer muito carboidrato, você fica com acidose metabólica. Se você não tem hormônio, a tendência é você ter acidose metabólica por tempo prolongado, porque o hormônio ele equilibra essas acidoses metabólicas. Ele manda os minerais para um lado, para o outro, ele organiza tudo, tá? Reduzindo a acidez do corpo. O pH do sangue tem que estar 7,4. Quando você estressa o corpo de forma crônica, todo dia estressando, todo dia, o dia inteiro estressando, o trabalho é estressante, a casa é estressante, você vai perceber que o metabolismo ele não fica mais basal. O metabolismo ele fica high. E esse metabolismo high faz com que as células se defendam. E a defesa é a mudança do comportamento metabólico. Ela não trabalha mais com aquele metabolismo basal. Até para se defender, o que ela faz? Muda, desliga o disjuntor do basal e liga o disjuntor do high, do alto. Porque ele compensa um pouco. Se está basal, olha aqui meus dedos, se está basal e aí a temperatura do corpo está sempre mais alta, a temperatura do corpo que eu falo, a acidez do corpo mais alta, né, que a gente chama de um corpo em acidose, por essas questões que eu acabei de falar, você faz o quê? O corpo ele fica tentando ajustar. Ele fica tentando ajustar. Então esses ajustes, eles são muitas das vezes temporários. E aí quando você tem um hábito errado a vida inteira, você mantém sempre uma acidez constante.
E aí, como não tem pernas para sair daquele ambiente inóspito, quente, inflamado, o que a célula faz? Desliga o disjuntor do basal e liga o disjuntor do high, do alto. Porque sobreviver no ambiente quente e ácido, só outro tipo de mecanismo de metabolismo celular para sobreviver nesse ambiente. Se você entende isso, é fácil de você fazer uma analogia para a fogueira, que foi o que eu escrevi nesse livro aqui, mais uma vez falando dele aqui. Esse livro, ele fala exatamente essa relação com a fogueira e com a nossa relação com a fogueira. Se eu acender uma fogueira a palha, ou se eu acender uma fogueira a papel, folha seca, essa fogueira ela queima muito rápido. Vocês concordam que essa fogueira, ficar próximo dela é insuportável? A gente, como tem pernas, a gente sai de perto dela. Concorda comigo? Agora, se você acender uma outra fogueira a lenha, você vai perceber que a fogueira a lenha, ela tem a mesma energia, às vezes um pouco menos, mas ela é mais constante. Não é energia tão alta como o carboidrato te oferece. O açúcar é um combustível que queima muito rápido. Se você joga um combustível como carboidratos para dentro de um cão ou de um gato, você promove uma acidez metabólica muito exagerada. Então, a temperatura e a acidez aumenta, certo? A temperatura aumenta, assim com a acidez. E aí, o que o corpo faz? Poxa, o corpo não tem perna, a célula não tem perna para sair de perto. Ela modifica o mecanismo de defesa, que é desligar o disjuntor do básico e ligar o disjuntor do high. Esse mecanismo, que a gente chama de doenças autoimunes, que é uma mudança rebelde que o corpo tem, e tem a outra mudança que a gente chama de oncológica, que é uma mudança do mesmo jeito, só que mais silenciosa. Ela usa armas, a gente chama de quimiocinas, né? Que são substâncias produzidas pela própria célula para chamar a atenção dos vasos, chamando a atenção de forma benéfica, pacífica para ela. Então o câncer ele é mais silencioso, enquanto que a doença autoimune ela é mais rebelde. Por isso que ela chama a atenção do sistema imune. E aí as dores acontecem articulares, acontecem as inflamações intestinais, acontecem as cólicas, as inflamações dermatológicas, né? Então, doença autoimune é muito ruim. Câncer também é, só que o câncer, no seu desenvolvimento, ele é mais silencioso, entende? Por ter tido um caminho mais esperto, que ativou pouco o sistema imunológico do animal. Então ele é um mecanismo de defesa, o câncer, que gera esse tipo de comportamento mais silencioso no corpo. A doença autoimune não. Ela gera uma reação de muita rebeldia. E aí quando você gera uma reação de rebeldia, você chama a atenção do sistema imune, assim como promove dores, né? Porque aí você provoca toda uma reação em cascata do sistema imunológico do animal ou da pessoa, tá? E aí quando eu recebo no consultório pessoas que já tentaram tratar os seus animais por várias vezes, por vários meses e por vários anos e não conseguem ter acesso a um tratamento definitivo, muitos desses animais que tiveram desrespeitos com relação à alimentação, que comeram muito carboidratos, muito açúcares, batata, arroz, frutas, milho, trigo, soja, esses animais que comem muito isso, né, eles tendem a chegar no consultório já com a doença autoimune instalada. E essas doenças autoimunes instaladas, elas têm crises, têm momentos de crise, não tem cura. Então chega no consultório uma queixa exagerada de muita coceira, de muitas dores abdominais, de dores articulares, chama de poliartrites, de claudicações em momentos com frequências espaçadas, com o que mais? Com doença autoimune, com feridas na pele, otites que não param, cheio de descamação. Essas doenças autoimunes, que normalmente esses pacientes já disparam a doença autoimune, elas não têm cura. Mas o protocolo, Tarcísio, qual é a relação do protocolo com esses animais que têm essas doenças? É um protocolo que respeita muito e ele alivia a temperatura, ele ameniza o pH desses animais. O que a gente mais defende hoje são alimentos que menos inflamam, e aí disparam poucos
poucos gatilhos, né, disparam poucos gatilhos imunológicos. Alimentos que menos inflamam são alimentos AB, certo? Alimentos bioapropriados, envolvendo carcaça, vísceras, músculo e gordura. Esses alimentos são fisiológicos para a espécie carnívora, como o gato e o cachorro, certo? Quando você pega um carnívoro e coloca batata, e bota fruta, e bota legumes em excesso, e bota arroz, cuscuz, e aí chama de fubá, né? Cuscuz e tal. Esse tipo de alimento, ele é um combustível que chama muita atenção, que inflama muito. Existe uma queima muito rápida desse alimento, e inflama e acidifica o sangue, acidifica o meio. Se você acidificar o meio, aí acontece esses gatilhos, que a gente chama de defesa. Células se defendendo, elas buscam esses mecanismos de desligar o disjuntor lá no núcleo delas, desliga o disjuntor do basal, do metabolismo basal, e liga o disjuntor do metabolismo high, metabolismo alto. Aí a gente chama isso de doenças autoimunes ou doenças chamadas de oncológicas, cânceres, tá? O protocolo, como eu falei, de longevidade, ele tem uma característica importante, que ele usa muito a medicina ortomolecular. Então, por que, Tarcísio? Qual a diferença da medicina ortomolecular para a medicina da longevidade? É porque a medicina ortomolecular, ela tem um grande benefício, ela utiliza nutracêuticos, além de minerais e vitaminas, certo? Em prol de um organismo, para deixar o organismo mais em alcalose, do que deixar o organismo mais em acidose. Ele chega em acidose e você usa a medicina ortomolecular para deixar ele mais em alcalose. Uma célula adora ambientes frios, adora, ou neutro, ambiente neutro. Então ela não gosta de ambientes quentes, inflamados. Se você entender que o corpo sabe lidar com uma inflamação aguda, mas não sabe lidar com inflamação crônica, nenhum tecido foi preparado no nosso organismo e no organismo dos nossos animais para lidar com inflamações crônicas, e sim com inflamações agudas. A aguda é aquela que quando você sofre um trauma, por exemplo, como esse, e nesse momento, cascatas de defesa começam a ocorrer. Degranulação, né? Por exemplo, de substâncias de coagulação, vamos para o local. A parte imunológica vem para tentar entender o que foi que houve. Aí vem a degranulação anti-inflamatória. Então, o corpo sabe o que faz com esse tipo de inflamação. Ele não sabe o que faz com a inflamação crônica, que eu acabei de falar para vocês, que essa que é persistente, que ela é diária, que ela é frequente. E essas inflamações, a gente fala que é o estresse, a falta de atividade física e alimentos ricos em açúcares. Todo dia comer açúcar dá nisso. Todo dia comer dietas ricas em carboidratos gera lá na frente uma consequência. Essa consequência não é aguda, ela é crônica, tá? Então é importante passar isso para vocês. Então, o protocolo, como ele usa a medicina ortomolecular para beneficiar esses animais que estão em acidose metabólica, usamos minerais como magnésio, cálcio, fósforo e potássio dentro desse combo, né, nutracêutico, além de todo um trabalho feito com vitaminas, não só do complexo B, mas vitaminas diversas, incluindo A, incluindo D3 principalmente, que é considerado um hormônio, né, não é mais vitamina, tá? Vitamina C, que ajuda muito, e a E, que ajuda muito num processo de anti-inflamação. Então ele anti-inflama, desinflama o corpo, ele antioxida o corpo. Então essa é a medicina ortomolecular. A longevidade ela é um pouco acima da ortomolecular, porque a longevidade, além de usar benefícios da medicina ortomolecular, que trabalha nutracêuticos e minerais, você trabalha na longevidade hormônios. E o hormônio tem uma característica antioxidante absurda, anti-inflamatória absurda. Uma das coisas que a gente mais fala aqui é que muitos se achava que no passado o hormônio traria consequências como câncer, como doenças autoimunes, como várias doenças encefálicas, cerebrais. Mas a gente percebeu que o hormônio que se utilizava lá atrás
eram os hormônios errados, eram hormônios sintéticos, né? Então, se você pensar assim, ciprionato de testosterona não é hormônio, é um análogo da testosterona. Se você for pensar que o hormônio correto é testosterona base, acabou. Esse é o hormônio correto que o corpo produz, que é da família das cetonas. O que a indústria produz é da família dos ésteres. Ésteres traz muitos efeitos colaterais, como a retenção de líquido, a voz muda, a força muda, é exagerado o negócio, você fica grande, e o animal também, mas traz consequências com relação a câncer, com relação a doenças autoimunes, pressão alta, e aí vai. Porque não é hormônio, ele é um sintético, ele é um análogo, ele mimetiza o que o hormônio faz. Então a medicina da longevidade trabalha hormônios, mas hormônios bioidênticos, tá? Que são hormônios que hoje, devido à biotecnologia, a gente conseguiu produzir esses hormônios de forma sintética, mas na mesma família que o meu corpo produz, que é um corpo cetônico, tá? Então a indústria conseguiu produzir a testosterona base, que é exatamente a mesma testosterona que o meu corpo produz. Por isso que os efeitos colaterais são basicamente zeros, tá? Então é isso. Então entender que o que a medicina, qual o benefício que a medicina da longevidade pode ter nesses pacientes que são que já desenvolvem ou que chegam no consultório com a doença autoimune. Exatamente, porque o paciente que tem com doença autoimune e está num processo de crise, o que acontece nesse momento? Esse animal, ele tem muitas cólicas, muitas dores, desbioses, eles têm incômodos, né? Inflamações na pele, inflamações em todos os tecidos. É uma briga interna que não tem fim. A doença autoimune é uma briga, é uma resposta que o corpo tem que não tem fim. Então a gente tem essa preocupação em receber um animal que tem doença autoimune, e quando um tutor busca um médico para tratar aquela patologia que muitas das vezes não sabe que é autoimune, e a gente, quando dá um diagnóstico de autoimune, você fica, eita, mas pelo menos eu sei que não tem cura. Pelo menos eu sei que eu vou tratar de uma maneira paliativa. Eu vou minimizar os efeitos para diminuir as crises desses animais. Crises de gatilhos, porque crises podem acontecer em qualquer momento, mesmo comendo correto, né? O que a gente mais quer hoje é que animais não entrem nesse cenário. Se você entrar no cenário do câncer, ou se você entrar no cenário da doença autoimune, você vai colher muitas consequências, entendeu? Então é possível evitar doenças aparecerem, como essas que são de defesa, que são de um momento que o tecido, o sistema humano e animal tem de defender o corpo, entendeu? Então a defesa, para não ficar trabalhando com a temperatura muito alta no corpo, em acidose, eles mudam para se defender. Isso é apenas uma defesa, não é uma célula do outro mundo, é uma célula nossa que se defendeu. E aí essa defesa, a gente chamou ela de nomes como fibromialgia, esclerose múltipla, artrite reumatoide, Crohn, né, síndrome do intestino irritável, então síndrome da má absorção, tem várias doenças, lúpus, tem vários nomes, né? E o câncer em si, né? O câncer tem vários nomes também, depende do tecido, né? Tem vários dependendo de onde ele esteja, você vai denominar, né, se é um fibrosarcoma, se é um neuroma, se é um blastocitoma, se é um osteosarcoma, depende de onde a origem dele, a gente vai dar uma nomenclatura para ele, tá certo? Então é isso. Deixa eu responder a galera aqui, obrigado. Carlinhos Galvão, obrigado aqui pela participação. Ingreen, Marley, de Betty, obrigado aí. E a Nina, obrigado também. Doutor, boa noite. Para comparar essa nova medicina veterinária com a homeopatia humana, pode comparar? Olha, a medicina veterinária, a homeopatia é um pouco diferente, tá? É uma medicina também milenar, mas é um pouco diferente da medicina da longevidade. É bem diferente. A longevidade ela é bem atual. Talvez seja a medicina mais atual que nós temos, frente à medicina ortomolecular, né? São medicinas com muita semelhança. A diferença é porque a da longevidade ela trabalha hormônios e a ortomolecular não trabalha hormônios. Ela trabalha no máximo com nutracêuticos e minerais,
tá? Então o médico da longevidade, teoricamente, ele tende a ser um pouco mais completo. Teoricamente, tá? Pet Nutrido, Karina Campos, obrigado aqui mais uma vez. Topete, brigadão pela força. Candinho aqui, ó. Castração precoce, foi exatamente o que aconteceu com o Candinho e Filó. A castração precoce, ela exatamente, você é um momento que você pensa, se eu castrar, eu vou envelhecer mais cedo, né? É isso mesmo. Se você castra um animal muito cedo, você envelhece ele mais cedo. Ele aumenta o envelhecimento, ele acelera o envelhecimento. A castração precoce. Então, se você envelhece mais cedo, se você perde a capacidade que os hormônios têm, de esteroidais, né, que a gente chama de sexuais, de defender o corpo, anti-inflamar o corpo, antioxidar o corpo, é exatamente isso que acontece com os animais. E com os seres humanos também. Se você envelhece, você não tem hormônio. Você cai a sua taxa, a sua possibilidade de defender. Por isso que uma pessoa velha, ela tem maiores capacidades de dores, menores possibilidades de sair de doenças, elas têm mais inflamações, ela tem menor taxa de epitelização celular, o epitélio é renovado com mais dificuldade. Quem não tem hormônio é isso, tá certo? Então essa é a grande sacada de você não ter hormônio em animais. Castrar eles gera isso, né? Travou ou não? Tá de boa, né? O Cleisa tá aqui. Cleisão, estamos por aqui. Candinho e Filó estão usufruindo dos benefícios dessa reposição hormonal bioidêntica. Exatamente, são pacientes meus e eles recebem esse conceito, né, do hormônio bioidêntico. E eu ainda estou construindo um curso para médicos para que a gente amplie cada vez mais profissionais que tenham habilitação em lidar com esse tipo de biotecnologia. Então, transpor isso, o mestrado que eu fiz foi na biotecnologia e eu consegui arrancar muito conteúdo e vou ter que transmitir isso de alguma forma, em forma de curso, em forma de mentoria, sei lá o quê. Mas eu tenho que passar essas informações porque em forma de livro, em forma de papers e publicação e tal. E cursos, né, em si. Porque quanto mais médicos tiver esse acesso a essas biotecnologias e mais segurança ele vai ter, maior benefício ele vai trazer para o paciente dele, para os animais, né? Então, quanto mais difundir isso no Brasil, mais médicos estarão ajudando aí nesse protocolo. Dr. Fábio Godeiro, Fábio Dermato, é isso aí, meu velho, obrigado pela sua participação. Bela Fonseca, doutora Mariana Bulhões, José, pô, bacana vocês, participação de vocês aqui. Cláudia Medeiros, não percam mais essas lives, sempre uma aula. Obrigado, tá? Homeopatia guardada, as devidas proporções, se assemelha mais com o sistema vacinal, isso mesmo. Nas devidas proporções é isso, homeopatia. Direito veterinário. Doutor, meus cães se alimentam de BAF e vejo a diferença na saúde deles, quando comparado à saúde dos outros que comiam ração. Isso mesmo. É isso mesmo. A dieta BAF ou a RMB, Raw Meat Bone, né, ou a AB, existem 3 tipos de dietas. A BAF, que é defendida pelo Billinghust, Ian Billinghust, é o australiano. Aí vem a RMB, Raw Meat Bone, defendida pelo Tom Lonsdale, que é um australiano também, veterinário australiano. E tem a AB, bioapropriada, que é isso, eu estou defendendo ela como brasileiro. Então são os 3 alimentos que a gente tem da mesma característica. A BAF, todo a seu respeito. BAF, a RMB e a AB. A diferença que eu vou passar depois, vou até fazer uma live sobre isso, né, que é legal. A RMB, ela se assemelha muito com a AB. RMB, Raw Meat Bone, carne crua com ossos. Né? Ela se assemelha muito com a AB. Mas a BAF não é errada não, é uma dieta que eu também respeito e eu não concordo com o excesso de vegetais. Excesso, né? Mas se tiver 5%, 8%, 7%, 3%, para mim tá dentro do limite ali que a gente entende como fisiológico. Os animais melhoram muito mesmo, é impressionante. É isso aí, Cabana Bulls, é bacana aqui vocês, ó, entregaram hoje um filhotão aqui pra gente, a gente vai tentar fazer o máximo por eles, tá? Vai dar esse apoio nesse seu filhotinho aí que tá com o bracinho, né, desviado, com desvio de ângulo. Felipe Farias, obrigado pelo apoio, meu velho. Grande Felipe Farias, presidente da Reconstruir, que é uma associação que defende a medicina canábica. Então esse cara tem uma briga que não tem fim, é uma briga que está aí na cannabis por vários momentos, né?
Então ele está toda hora criando fóruns e fóruns e fóruns, já está aí no seu 7º fórum, né? E trazendo cada vez mais esse conhecimento para a população. É muito legal o que o Felipe Farias vem fazendo. Ó, obrigado Bittencourt, obrigado Bruno Bittencourt, Andressa Locatel, obrigado aqui também, você não perde uma também. Ó, comem 10% de vegetais. Até 10, exatamente. 7%, 8%, 5%, isso tudo ajuda, tá? Isso está dentro da fisiologia. Se você joga lá 40% de vegetais, aí eu já faço assim, já fecho os olhos, tá? Porque excesso desse tipo de conteúdo, ele não é digerível. Então, e quando é digerível, o que for material de carboidratos vegetais nesse nível digerível, eles causam inflamações, entendeu? Causam inflamações, isso é muito ruim. Ana Serigato, enquanto não tirei todos os vegetais, minha cachorra não melhorou. Tá vendo? Então, são relatos importantes que vocês estão colocando aqui e faz todo sentido. Quando você joga excesso por exemplo, de vegetais num carnívoro, entender que o carnívoro ele não tem seletividade para vegetais. Ele não tem. Ele, na verdade, você pode pensar num caminho mais de fibra para melhorar o trânsito intestinal e tudo. Mas pensar num processo de saúde, digestibilidade, só pensar no lado da fibra já é um caminho bacana. Então, para ser fibra, tem que ser pouco. Não adianta dar muita fibra, porque não faz sentido oferecer tanta fibra assim. Tá bom? Então é isso. Então, resumindo, a relação desse tipo de comportamento patológico, que a gente chama de doença autoimune, com o protocolo de longevidade. Ele é o único, para mim, eu não conheço outra medicina. A única medicina que, fora a ortomolecular, né, que resolve e que ameniza de forma praticamente definitiva um problema autoimune é a medicina da longevidade ou a ortomolecular. Elas ajudam, se complementam, tá? E ela tem esse caráter mais respeitador do corpo, tá? Então o médico da longevidade, o médico da medicina funcional, integrativa, ele olha como um todo e olha hormônios, olha o alimento, ele olha o que entra de nutracêuticos, vitaminas e minerais, entendeu? Ele respeita o movimento como uma fonte importante de saúde, ele entende, ele tem esse entendimento. Então é isso. Eu não vejo a medicina tradicional, aquela medicina curativa, nas doenças autoimunes, eles vão usar muito corticoide, eles vão usar muito apoquel, eles vão usar muito citopoint, eles vão usar muito imunossupressores, certo? Então esse cenário é muito destrutivo. Esse cenário ele é muito, como é que eu posso dizer, agressivo. Então a gente não recomenda excesso de drogas para esses animais. Não é recomendado. Então um médico que se preocupa com a saúde, ele não vai jogar química em excesso. Porque a química ela é importante sabendo usar. O corticóide ele é importante quando você sabe usar ele. E não usar de forma diária, sabe, sempre, porque não resolve. Você ameniza um processo de antihistamínico, né, que a gente chama de esses anti-inflamatórios, esteroidais, mas os efeitos colaterais, como eu falei a vocês agora, o corticoide, ele é um éster, ele traz muitos efeitos colaterais, e um deles é retenção de líquido e desidratação de articulações, de discos intervertebrais, entende? De fragilidade imunológica. Então é isso, não recomendo, porque eu penso mais na frente, eu penso em vida longa. A gente não quer pensar em vida curta, naquele presente. A gente tem que pensar no presente e no futuro. E não apenas no presente. Né? Então, se eu quiser pensar só no presente, eu taco com corticoide e acabou. E aí? E como é que vai ser o futuro? Vai ser sempre com corticoide? Entendeu? Então, o caminho é respeitar aquela mudança que aquela célula sofreu, que o corpo sofreu. Tá? Aquela mudança para se defender, que a gente chama de doença autoimune. Beleza? É isso aí, vou ficar por aqui mais uma vez, papo de meia hora, 40 minutos, e eu queria agradecer mais uma vez, consegui responder todo mundo hoje. Obrigado, Heitor, obrigado, Lugizela, obrigado, Angela Becker, é isso aí, antibiótico, exatamente, muito antibiótico, então é isso aí, Topete. Então esse cenário, a gente está realmente fugindo desse cenário
farmacológico, esse cenário de excesso de drogas, excesso de tudo, né? Poxa, de química, de farmacologia. Eu acho que não é tão interessante isso quando se fala de vida longa. Tá? Quando se fala de vida longa, a gente precisamos repensar o nosso ato médico. Temos que repensar o nosso protocolo médico. Se eu sempre falo aqui, ó, se você tem um paciente e você faz uma pergunta, meu paciente, ele adoece? Ele adoece. Ele toma remédio? Ele toma remédio. Aí eu rebato, reveja a sua medicina. Se seu paciente continua adoecendo, continua tomando muito remédio, reveja o médico que você procurou. Tá certo? Porque isso é um ponto de interrogação, talvez até de curiosidade que eu tenho que jogar em vocês. É uma pulga atrás da orelha que eu tenho que colocar em vocês nesse sentido. Se um animal adoecer muito, se ele estiver tomando muito remédio, olha para a caixinha dele, tem muito remédio, epa, tem que repensar na medicina, tem que repensar nesse profissional. Porque aí você vai fazer todo sentido na vida do seu animal. Beleza? Obrigado, valeu. Obrigado, Ana Sirigato. Ó, o Heitor tá falando, Bob e o Martin agradece. Obrigado. É isso aí. Agradeço demais, Candinho, a Cíntia, a Magna aqui. Obrigado por mais um começo de noite de conhecimento. É isso aí. Amanhã estaremos aqui, sexta-feira. Vou tentar trazer um assunto bem interessante aqui. Talvez em cima desse assunto, vou ver se eu consigo fazer um convite a uma tutora que se beneficiou muito, a medicina da longevidade animal junto com a medicina da longevidade humana. Eu vou fazer uma ponte, eu vou tentar trazer isso aqui para vocês amanhã, beleza? Grande abraço para vocês, até amanhã, espero todos lá, mesmo horário, 6h30. Abração, tchau, tchau.